Boa noite, pessoal, eu sou o Lucas Raio Carnaúba e hoje eu vou falar para vocês sobre a violência. No caso aqui eu vou usar conceitos gerais de violência. Esses conceitos foram estabelecidos todos pela OMS. Basicamente, o que a OMS diz sobre a violência? A violência é qualquer ato intencional que use força, poder aquisitivo, cargos, autoridade, etc. E que resulte em qualquer lesão física, psicológica, resulte em algumas deficiências do movimento, como deficiências em geral, e também na privação dos seus direitos. Tudo isso ocorrendo a uma pessoa, a você mesmo e a qualquer grupo. Basicamente, a OMS, nesse conceito de violência, ela estabeleceu três grandes grupos, que seria a violência autoinduzida a você mesmo, violência interfamiliar, ou também chamada de violência doméstica, também violência interpessoal ou extrafamiliar, que aí já é de pessoa para pessoa, basicamente desconhecendo, conhecido ou não. E dentro desses três grandes grupos a gente pode citar os meios, tipos de violência, a natureza da violência, que seria a violência física, violência psicológica, violência sexual, a gente tem a negligência, a gente tem também o trabalho infantil, a gente tem o tráfico de pessoas e violência por ação legal. Eu vou explicar tudo certinho para vocês, mas esses são os tópicos que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje. Que é a violência autoinduzida. É qualquer violência contra você mesmo, contra o seu corpo, ou seja, a gente pode citar a automutilação, as tentativas de suicídio, esses são exemplos de autoviolência. O próprio suicídio é uma autoviolência porque você está fazendo contra você e não contra nenhuma pessoa. Agora, sobre a violência familiar ou intrafamiliar, basicamente é violência entre pessoas da mesma família. Não precisa ser na mesma casa, mas é violência entre pessoas da mesma família. Só que eu vou abrir um parênteses aqui, não é de família consanguínea, ou seja, não é só para famílias do mesmo sangue, parentes. Não, vale também para pessoas que moram às vezes numa casa, que trabalham com uma família. No caso, a gente tem exemplo aqui como empregados, ou pessoas que fiquem naquela casa, naquela família de maneira esporádica. Ou seja, não ficam um tempo, mas ficam vários anos trabalhando com uma família às vezes. Esse é o exemplo de violência familiar, no caso intrafamiliar ou violência doméstica. E geralmente esse é o tipo de violência mais comum, por assim dizer. E não é tão relatado, mas todo mundo sabe o que acontece. A gente tem também a violência interpessoal ou extrafamiliar, que aí não envolve laços familiares, não envolve nada. É coisa de pessoa para pessoa, seja conhecido, seja desconhecido, isso não importa. É violência contra outra pessoa ou contra outro grupo de pessoas. Dentro desses tipos, três grandes tipos de violência, a gente tem os meios, a natureza de cada violência, como cada violência ocorre, como isso afeta cada pessoa. A violência que acho que é a mais comum, que é a violência física. O que é a violência física? O uso de força. Força geralmente aplicado é a força física aplicado a uma pessoa, ou seja por pontapés, seja por socos, seja por chutes, qualquer coisa que vai ter como resultado uma cicatriz ou um ferimento. No caso, a gente pode ser feito por armas brancas, que no caso pode ser por usar o corpo mesmo, ou por qualquer lâmina, no caso facas, etc. E por qualquer arma de fogo. Inclusive, a bala perdida é considerado um tipo de violência física. Agora, sobre a violência psicológica. A violência psicológica geralmente ocorre no seu trabalho, ocorre numa escola, como qualquer local que influencie o seu psicológico, que influencia a sua saúde mental, tanto por transtornos, tanto por depressão. E já isso acontece no trabalho como, vamos supor, você trabalha, você tem um chefe que cobra muito você, quando ele vai te corrigir, ele te humilha no meio das pessoas, e isso abala a pessoa e ela contrai uma depressão, fica depressiva, ela não tem autoestima, ou seja, pra ela é um nada, é um nojo, não vale nada, e isso é um exemplo de violência psicológica. E na escola a gente tem o bullying ou a sua variação, o cyberbullying, que é o bullying virtual. O que é o bullying? Basicamente a pessoa zoa as outras pessoas, por assim dizer, por aspectos banais, às vezes aspectos físicos, e a pessoa não sabe lidar com isso, pode contrair uma depressão, e com a depressão a gente tem como consequência o suicídio. Agora a violência sexual, qualquer ato sexual não consentido, seja por outros lados, não é consentido. Por exemplo, o estupro é considerado um exemplo de abuso sexual, pois a vítima, geralmente a mulher, não está consentida daquilo, ela não quer que mesmo assim acontece. O cara forte, seja por ameaça, seja por arma de fogo, seja por drogas, que acontece muito isso. A pessoa bebe, o cara dá bebida pra ela, a pessoa bebe até cair, fica no estado que ela não tem mais consciência do que ela tá fazendo, e ela acaba fazendo. Mesmo que ele vá dar desculpa no tribunal falando, não, ela bebeu demais. Se for constatado que foi ele que ofereceu a bebida, ele que pagou a bebida,
ele que deu a droga é considerado de violência sexual, mesmo que a pessoa esteja no estado sob efeito de droga. Se ela não está consciente do que ela está fazendo, é violência do mesmo jeito. Inclusive a gente tem situações que acontecem aqui no Brasil, forçar o matrimônio, ou seja, forçar a pessoa a ter filho, mesmo a pessoa não querendo ter filho, o cara vai lá e obriga a pessoa a ter. Isso também é um exemplo de violência sexual. A gente tem também abusos entre familiares, ou seja, incesto, é considerado abuso sexual. A gente tem o abandono. O abandono ou a negligência é basicamente a pessoa negar para alguém os seus direitos básicos. Ou seja, uma mãe não dá para o filho o básico que ele precisa, que no caso é comida, água, medicamentos. Isso é a negligência, que é considerado um tipo de violência. A gente tem também a tortura. A tortura pode ser considerado sim um tipo de violência, pois é basicamente o meio das pessoas obterem informações, seja por torturas físicas, resultando em danos, ou psicológicas. E muitas vezes a pessoa que é torturada, ela nunca mais é a mesma. É muito traumatizada, pois ela é ameaçada pelo seu abusador. Isso era um meio muito utilizado nas guerras, na Primeira Guerra Mundial, Segunda, para obter informações. Só que isso é considerado uma violência. Outra coisa que a gente tem como violência é o trabalho infantil, que é basicamente a criança não pode trabalhar, exceto se ela tem seus 14 anos, ela pode trabalhar como jovem aprendiz. A escala de trabalho não pode interferir na sua escola com seu desenvolvimento. Inclusive, né, à toa que as aprendizes que estão na escola trabalham 24 horas e meia, para quê? Para dar tempo de estudar, dar tempo de se desenvolver. E por que a gente tem essa proteção em cima das crianças? Porque ao longo do tempo, as crianças trabalhavam que nem adultos, principalmente na Revolução Industrial. Elas trabalhavam muito e com isso eles sofreram diversas deformações e deficiências. E com o tempo, os governos e as pessoas começaram a perceber que a criança tem que ser protegida, tem que brincar, tem que ter a sua infância, por assim dizer. E agora a gente tem sobre a violência por ação legal, que é um abuso de autoridade. A pessoa com certa autoridade abusa do seu poder e acha que pode simplesmente matar pessoas e bater em pessoas só porque ela é um delegado, que ela é um policial, ela é um cabo. Ela abusa do poder para poder fazer o que ela quer. Isso é considerado violência por ato legal e é crime. Vou soltar alguns dados para vocês que gostam de dados, de estatísticas. No ano passado, em 2022, o Brasil teve o menor número de assassinatos durante 16 anos, ou seja, um número histórico. Caiu o número de assassinatos em 1%. Sim, 1%. É pouca coisa? Sim, pelo menos é um sinal que a violência está caindo. Só que, mesmo caindo nesse 1%, nesse mesmo ano, a violência contra a mulher aumentou. E nesse caso, a gente tem tanto a violência sexual, tanto a violência física, como a violência psicológica, ou seja, diversas ameaças. Ou seja, o que eu posso dizer a vocês para conscientizar vocês? Se você está sofrendo algum abuso, seja psicológico, físico, você pode denunciar alguma delegacia que eles vão resolver o seu problema. Talvez demore, só que sim, vai resolver. Infelizmente no Brasil ocorrem muitos casos que a mulher denuncia, ela tem uma medida protetiva com cada tipo de violência. Dependendo do grupo que sofrer, tem as suas penas cabíveis para cada grupo. Aqui no Brasil a gente tem a Lei Maria da Penha, que protege a mulher. A gente tem também parte do racismo, que é sobre contra os negros. Às vezes a pessoa agride o cara só porque é negro. A gente tem contra as pessoas que se enquadram no grupo LGBTQIA+. As leis contra a população LGBTQIA+, se enquadram como racismo. Tem as suas devidas penas, suas devidas multas, mesmo com agressão psicológica, que é xingamento. Cada um tem as suas medidas cabíveis. E é basicamente isso, pessoal. Eu agradeço por vocês terem aguentado ficar até aqui, porque eu sei que violência é um assunto muito extenso. Peço que você possa dar um joinha, dá um like aí, por favor, e que você possa se inscrever no canal, porque isso aqui é um trabalho de faculdade. Vocês puderem ajudar nós aí a bater essa meta que o professor passou pra gente, eu fico muito feliz. E é isso, muito boa noite, muito obrigado, tchau.